Tem um livro que eu não me lembro, eu me lembro o nome do livro, não do autor, de um inglês, de um psicopata inglês que contou a história dele toda antes de morrer, que ele já ia para ser morto. E aí o livro dele é Tanto a Fazer. E aí você vai ver, ele literalmente acha que ele deu sentido à vida daquelas pessoas que ele matou. Sim. Ele acha aquela vida medíocre que aquela mulher levava. Eu dei liberdade pra ela. Eu dei a liberdade para ela sair dessa vida Sim. medíocre. E eles têm essa visão. Meu Deus, cara. Ai, como é o nome daquela série? Como Mulheres Matam? É esse o nome da série? Eu não sei. Não sei. Pesquisa essa pra eu não mim, vi. que acho que é esse. Que aí tem a primeira temporada e a segunda. A primeira temporada é maravilhosa, incrível. Se você já assistiu a primeira temporada, pare nela. A segunda temporada, ela é horrorosa, mas tem uma situação na segunda temporada que é um cara que ele tem essa coisa assim, tipo, eu resolvi o problema dela. Só que ele começou com a mãe. Tipo, a mãe era muito doente e tal, e aí a mãe faz ele aplicar a medicação pra ela... Porque as mulheres matam. Essa é a primeira temporada. Vejam essa. Fique nela. Não vê a segunda, não, porque a segunda é horrorosa. Mas tem esse detalhe na segunda, desse cara que ele ajuda... Ele fala assim, eu ajudei a pessoa. Então, ele conhece pessoas. Ele tá aqui vivendo e tal. Ele conheceu alguém que a pessoa... eu sou muito triste, eu sou muito sozinha, eu tô muito doente. Ele vai e mata a pessoa. Ele fala, não, mas eu ajudei ela. Mas é engraçado que eles têm prazer em matar, né? Sim. Existe um gozo. É isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, para um psicopata, matar com requinte de crueldade é muito melhor do que fazer sexo. Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão transando errado, gente. Não, mas é porque assim, é totalmente diferente mesmo. É outro prazer pra eles. O prazer deles está num outro nível, que é inimaginável pra gente. Mas é assim, porque é subjugar o outro e não dar prazer. Sim. É totalmente diferente. Sim. O índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Então, por exemplo, na Índia, não teve uma vez que um taxista estuprou uma turista sueca ou dinamarquesa? Ele foi morto em praça pública. Não tivemos mais nenhum caso de taxistas estuprando turistas. Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário, os psicopatas correspondem a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85% seus soldadinhos. Doutora, Fazer seu escritório. E a vingança? A pessoa não é uma psicopata, mas ela, por vingança, ódio de ter sofrido algo muito ruim, ela pratica a mesma coisa que a outra psicopata fez, mas por vingança. Ela se torna uma psicopata por fazer isso? Não se torna. Tá. Não se torna uma psicopata. Agora, tem que ver o que é essa vingança. Porque a vingança estaria muito mais no campo da passionalidade. Então, é muito mais para uma coisa imediata. Por exemplo, você chega em casa, pega seu marido na cama com a vizinha. Se você ali tiver uma reação violenta ou pegar uma arma, fizer alguma coisa, você vai ter atenuante no seu crime, porque é sobre forte emoção. Sim. Agora, quando essa vingança é uma vingança planejada, arquitetada, aí isso também já tem um requinte de maldade. A gente tem que ver. E o que é essa vingança? Se essa vingança é esquartejar, é fazer esse tipo de coisa, não. Vamos lá, o caso daquela que matou o marido e esquartejou, Elisa Matsunaga. Não dá para entender uma pessoa que corta a cabeça e esquarteja e sai com uma malinha. Aí as pessoas falam assim, mas ela, porque ela sofria, ele traía. Se todo homem que trai a mulher vai pegar esquartejar, a gente não podia sair na rua. Sim. Ia ser perna para um lado, braço para o outro. Tropeçando em ossos. Ia ser difícil. Sim. A gente ia ter, ou então, um grande cemitério, entendeu? Não sei se no meio de uma floresta, não sei.
em região de mata. Então, assim, não. Existem vinganças que, se chegar a um nível de vingança com esse grau de frieza, é psicopatia. Maior dificuldade de um TDAH na vida em geral depende, porque assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não, é o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor.